mas na verdade a gente vê o nosso mundo natural virou artificial e recebe a unção de Deus para me transformar diariamente nessa vida abundante que Jesus tem para mim, transformação diária. Tem dias que encontrar um assunto para a gente gravar aqui, ele é muito complexo de pegar e, sei lá, reservar 10, 20 minutos do dia para lembrar o que aconteceu, para, sei lá, às vezes lembrar que ocorreu algum fato do qual fez você refletir, para pegar um assunto que não seja apenas um hype, que não seja apenas só mais um assunto, sabe? E não que os assuntos tenham acabado. Acho que muito pelo contrário, acho que temos tantas coisas para serem ditas que literalmente as coisas somem, as coisas desaparecem, a gente esquece do que a gente poderia falar. E hoje eu quero dizer sobre o ladrão do seu tempo. O ladrão do seu tempo. Muitas pessoas não sabem, mas existem coisas que elas fazem ou deixam de fazer porque não fazer nada já é estar fazendo alguma coisa, que elas não percebem que essas coisas acabam roubando o precioso tempo que ela tem, às vezes com a sua família, às vezes ali um tempo a mais que ela tem para estudar. Ela acaba não percebendo que essas coisas, esse fato, aquilo que ela acaba fazendo involuntariamente, está roubando o tempo dela. Seja maratonar uma série, seja acumular tarefas, se sobrecarregar de tarefas. Isso é ruim? Tudo isso que eu falei aqui não é ruim. O ruim é quando você não consegue administrar tudo isso que você mesmo inventou para você. Esse é o grande problema. Você pode ter 1 milhão de tarefas, 1 milhão de funções, 1 milhão de séries para assistir, mas você tem que saber se organizar, organizar o seu tempo para que todas essas coisas elas caibam no seu tempo. E não para que essas coisas sejam atropeladas no seu tempo. A gente tem, se você é um CLT, ou até mesmo se você é um PJ acho que é um pouco pior, porque a gente fica em média aí, acordado, 16 horas. Em média, vou chutar aqui. 16 horas. Dessas 16 horas, se você é um CLT, 8 horas você está trabalhando pelo menos, e eu diria que mais 2 a 3 horas você perde no seu trajeto de ida e volta.
Então ficaria 5 horas, 4 horas, basicamente aí, para você estudar, para você ter um lazer, para você ter um hobby. E os finais de semana, caso você não trabalhe de final de semana. Você é um PJ, você demoraria aí umas 12 horas de trajeto, 10, 12 horas de trajeto, né? E de volta, mais o trabalho, se você não trabalhasse home office, e em tese livraria do seu dia durante a semana também, caso você não trabalhe de final de semana, 3 horinhas aí com muita sorte. E administrar esse pouco tempo que resta é difícil, porque você quer fazer 1 milhão de coisas, e você tem que fazer 1 milhão de coisas. Você tem que arrumar a casa, lavar uma louça, lavar um banheiro, limpar o chão, lavar roupa. Você tem essas funções da casa fora, fazer comida, fazer marmita, fora estou estressado, fora academia, fora eu tenho que fazer alguma coisa no qual a minha mente ela se desliga um pouco do mundo, uma leitura, uma faculdade. Se você faz faculdade, aí esse tempo fica ainda menor, aí você acaba tendo que tirar tempo do seu sono e identificar o que realmente está roubando, o que realmente está tirando o seu precioso tempo de você é extremamente válido, é extremamente necessário. Muitas vezes não conseguimos identificar. A gente cria ali uma lista de tarefa durante a semana que a gente tem que cumprir e a gente nem percebe que ou a gente está procrastinando as coisas que deve fazer de casa e das necessidades que a gente tem que fazer, e até mesmo deixando de curtir um pouco a vida, né? De realmente esparecer o cérebro. Identificar os ladrões do nosso tempo, ele é muito, muito difícil. A gente pode ter o ladrão do nosso tempo, lavar louça, a gente demora às vezes muito tempo lavando louça, ou às vezes a gente lava muita louça ao mesmo tempo, diariamente, ou às vezes a gente assiste 10, 12 episódios de uma série e não manda bem, ou às vezes a gente demora muito fazendo comida. A gente tem que saber administrar esse tempo de uma maneira melhor. Então, por exemplo, se você demora muito tempo fazendo comida, você pode pegar um sábado ou um domingo, fazer a comida para a semana toda. É uma tarefa a menos que roubaria o seu tempo durante a semana, você não precisa fazer. Ou então, se você demora muito indo no mercado, ou fazendo compra, ou comprando coisas na internet, pega um dia da semana exclusivamente para isso. É uma solução. É a melhor solução? Acho que não é, mas é uma solução que pelo menos não vai fazer com que esse determinado ponto, esse determinado ladrão fique durante a semana inteira roubando o seu tempo. Meu Deus, como é complexo. Estar, às vezes, fazendo as coisas, ou até mesmo se divertindo, é necessário. A gente tem que saber identificar os ladrões do nosso tempo, de tempos que a gente gasta, mas também a gente tem que saber se desligar de tudo e viver um pouco. Eu acho que o ladrão do tempo que a gente tem
ele faz com que deixemos de viver a nossa vida. Realmente a gente vive em função daquelas coisas, de correr atrás daquelas coisas, de cumprir aquelas tarefas, de fazer aquelas coisas que estão roubando nosso tempo, e a gente esquece que a gente tem uma família, tem sonhos para ser realizado, tem práticas que a gente pode ter que melhorariam 1000 vezes a nossa vida, seja um exercício físico, uma caminhada, uma academia, um pilates, seja lá o que for. A gente não percebe que a gente vive tão louco assim nesse turbilhão de coisas para fazer, que a gente nem percebe que às vezes coisas simples estão roubando nosso tempo e fazendo com que realmente o nosso tempo de qualidade ele seja disperso, ele seja perdido, ele seja roubado da gente, sem que a gente perceba. A gente tem que realmente identificar esses ladrões e de uma maneira mais simplória viver a nossa vida. Um ótimo dia pra gente.